Ok, nós vamos ver agora alguns exemplos interessantes de nomes especiais de certas classificações que a gente dá para determinadas funções, ok? Antes, vamos só mais uma vez rever alguns conceitos de funções que estão relacionados a essas funções especiais. A gente viu o seguinte, então vimos que o domínio de uma função que a gente denotou por D de F, ele é o conjunto das possíveis. Possíveis, o que eu quero dizer com possíveis é aquelas que eu posso calcular, né? Possíveis entradas nessa associação, nessa máquina, vamos dizer assim, que a gente chama de F, ok? Nessa associação, vamos dizer aqui, em F. Nas possíveis entradas, vamos dizer assim, associando com uma máquina, né? Em F. Aquilo que eu possa colocar dentro dessa máquina, que eu posso, numa expressão numérica, calcular, né? Aquela expressão numérica e a imagem que a gente denotou por im de F é o conjunto dos resultados. Então, de fato, aqui são os resultados que, de fato, eu consigo alcançar. Então, ou seja, como a gente já falou antes, um valor, aqui vamos chamar de y, no caso, vamos pensar isso aqui como um número, né? Um número real. Ele está na imagem A de F se existe um x no domínio de F, tal que f de x seja igual a y, ou seja, o y é um resultado se existe uma entrada x que nessa associação f vai dar y, okay? Que eu posso associar o x com o y via essa associação que é a função. Então, considerando essa definição aqui elementar, que a gente já viu aqui antes, e a gente viu uma ideia um pouco maior do que a imagem, a gente viu a ideia também de algo que a gente considera como possíveis resultados. No caso de possíveis resultados, aqui o que eu quero dizer, a interpretação, são resultados que não necessariamente eu consigo atingir, ou seja, não necessariamente existe uma entrada que vai ser associada àquele número. Ok? Então, é algo um pouco maior do que a imagem. Então, nessa ideia, tem uma função, tem uma coisa que a gente chama de função sobrejetora. Então, se o contradomínio de F, que a gente considera, né? Isso é interessante porque essa questão é meio um pouco vaga a ideia de contradomínio, porque o quão maior eu posso considerar um conjunto em relação àquela imagem, né? A imagem mais o quê? O que que eu estou considerando a mais? Isso não tem nada preciso, assim, você nem precisaria considerar nada a mais, né? Isso depende da forma como você escreva. De fato, tem que ser o contradomínio, ele é algo a princípio maior do que a imagem, mas não necessariamente precisa ser. Não necessariamente precisa ser igual à imagem, é isso que eu quero dizer. Ele tem que ser um conjunto que contenha a imagem. Mas enfim, o contradomínio da função, se eu considero o contradomínio da função como sendo a imagem, ou seja, se o contradomínio que é considerado no caso, por isso que depende da forma como você considera, ou da forma como talvez o que está escrito, né, a pessoa que escreveu considerou como contradomínio, se ele é igual à imagem, então F é chamada de sobrejetora.
Essa ideia aqui não é tão relevante em matemática porque, a princípio, eu posso sempre restringir o meu contradomínio à imagem. O problema é, claro, obviamente, nas situações que eu não conheço a imagem de uma função. Talvez é uma expressão algébrica, por exemplo, muito complicada e que não é tão simples verificar quais são os números que eu posso escrever naquela expressão algébrica que é dada à função, que é essencialmente isso, né, que é a imagem. Quais são os números que existe um x que aquilo ali vai ser um f de x, né? Ou seja, quais números eu posso escrever naquele formato de expressão algébrica que é o f dá. Isso é um problema que, dependendo da expressão algébrica, pode ser bem complicado. Mas, assim, teoricamente, eu poderia sempre restringir o contradomínio da função à minha imagem, e aí a função seria automaticamente sobrejetora. Então, isso não é algo que define, assim, de certa forma, muito bem a função. Essencialmente, você não está considerando nada extra, além dos números que, de fato, são os resultados, né, dessa função. E tem uma outra ideia que é a seguinte: a gente viu o seguinte, que numa função você para cada entrada associa apenas um resultado, mas que diferentes entradas podem ter um mesmo resultado. E aí o que acontece se eu fizesse essa restrição a mais de que cada resultado ele é associado a apenas uma entrada, ok? Que é enfim, o inverso agora. A gente já sabe que cada entrada é associada a apenas um resultado. Mas o que aconteceria se, além disso, cada resultado fosse associado a apenas uma entrada? Então, qual o nome que a gente dá para essas funções, que é o que a gente chama de funções injetivas? Então, a gente diz que, então dizemos que f é injetiva se para cada y que está aqui na imagem da função existe, ou seja, para cada resultado existe apenas uma entrada que você obtém esse resultado. Então existe um único, e aqui é importante mencionar essa palavra único, x no domínio dessa função, tal que f de x é igual a y. Outra forma de você também escrever isso daqui é a seguinte, que diferentes entradas você tem diferentes resultados. Então, ou seja, se você tem duas entradas diferentes, vamos dizer x1 e x2, são números aqui que estão nesse domínio e x1 é diferente de x2, então diferentes entradas vão ter diferentes resultados. E f calculado em x1 é diferente de f calculado em x2. É uma outra forma de você definir o que é uma função injetiva. Isso aqui vai ter importância mais na frente quando a gente falar de uma relação inversa, que é o que a gente chama de função inversa, né? Que de fato é que dá para a gente definir essa relação inversa como sendo uma função, que no caso aqui a gente sabe que f é uma função, associa a cada entrada x um único resultado, f de x. Se eu tenho a mesma coisa valendo o contrário, ou seja, cada f de x existe apenas um x, então eu posso considerar essa relação inversa, que é o que a gente chama de função inversa, e vai ver um pouco mais na frente, vale para as funções que são injetivas, desde que, obviamente, você restrinja o contradomínio da função apenas à sua imagem, né? Os resultados que de fato você consegue. Então, exemplos simples, então, de funções que são injetivas, e eu não vou fazer exemplos complicados aqui, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, quando falar de funções inversas. Então, por exemplo, se você tem f de x igual a 1 mais x, ela é injetiva, essa função, ela é injetiva. E aí, para verificar isso, pois se dois números são diferentes, então, se eu somar 1 a esses números, eles continuam sendo diferentes, né? Dois números são diferentes, então 1 mais esse número aqui, x1, continua sendo diferente de 1 mais x2. Okay? Caso contrário, se fossem iguais, né? Eu subtraria
iria subtrair um dos dois lados e eu teria x1 igual a x2, o que é uma contradição, que eu assumi aqui que eles são números diferentes. Então essa função ela é injetiva, mas se você considerar uma outra função aqui, por exemplo, g de x, uma função bem simples que a gente já viu, x ao quadrado, g de x igual a x ao quadrado, essa função ela não é injetiva, então essa daqui não é injetiva. Para mostrar que algo não é injetivo, basta você produzir duas entradas distintas com o mesmo resultado. Nesse caso aqui é fácil você produzir isso, pois, por exemplo, 2 é diferente de menos 2, mas quando eu calculo 2 ao quadrado, isso aqui é 4, que é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho entradas distintas com o mesmo resultado. Isso não é um problema para uma função, ela pode não tem nenhum problema isso, mas ela não é injetiva. Ela não é essas funções especiais que a gente chama de injetiva, ok? Então, se você faz um diagrama, por exemplo, aqui você tem aqui um diagrama que seria o meu domínio da função, e eu tenho determinados pontos aqui, vamos dizer esse ponto aqui dessa cor, um outro ponto aqui de uma outra cor, e um terceiro ponto aqui dessa outra cor. E aí você tem a associação aqui, F, com algo que está aqui no contradomínio. Eu não posso ligar esses pontos a diferentes valores aqui, então o verde aqui ele vai ter que associar alguma coisa. Não quer dizer que é a mesma coisa, né? Mas para cada um desses eu associo a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, essa situação, se eu faço aqui isso aqui, esse tipo de associação aqui é uma associação injetiva. Porque a cada valor aqui eu associei situações distintas. Mas quando eu faço um outro exemplo aqui, parecido com esse. Aqui, pontos parecidos dessa cor, uma outra cor e um outro ponto de uma outra cor aqui. E aqui eu tenho outras coisas aqui, uma cor um pouco diferente. Então, essa associação aqui, que associa isso. Vamos ver, esse aqui com esse com vermelho e esse também com vermelho. Isso aqui é uma função, ainda assim não tem problema, continua sendo função, mas ele não é uma função. Então isso aqui não é injetiva. Finalmente, só para tratar agora de funções que são especiais, vamos dizer assim, tem funções que a gente chama de par e ímpar. Então, o que seria? Então, funções par e ímpar. E o que isso tem a ver com os nomes, né, que a gente dá para números naturais, dizer números inteiros, mas geralmente o número par, os múltiplos de 2, e os ímpares, que são aqueles que não são múltiplos de 2. O que isso tem a ver com funções par e ímpar? Então, é simplesmente isso aqui. Então, dizemos que f é par, e aí tem uma relação importante disso aqui com gráficos, e como você pode perceber, eu não estou falando por enquanto sobre gráficos de funções. A gente vai falar mais na frente em outra videoaula sobre gráficos de funções, ok? E várias associações que a gente fez aqui, tanto do que é uma função, como que é uma função injetiva, etc. Essas associações seriam muito fáceis de fazer se você tem um esboço do que seria o gráfico dessa função. Dizer o que é função pelo seu gráfico, o que não é, e o que é injetiva e o que não é. A gente vai ver isso mais na frente. E aqui também dá para fazer essa associação pelo gráfico, o que é par e o que é ímpar. Então, uma função é par se ela satisfaz a seguinte propriedade. Quando você calcula f em menos x, tem que ser a mesma coisa que f calculado em x. Uma coisa que você percebe aqui que está intuitivo, embutido aqui nessa definição,
é que, obviamente, eu estou calculando um domínio aqui que é, de certa forma, simétrico. Porque eu estou considerando valores aqui para cada valor x, eu estou considerando também o menos x. Ou seja, se eu considero 2 no domínio, eu também tenho que ter o menos 2. Se eu tenho 5 no domínio, eu também tenho que ter o menos 5 para essa definição aqui fazer sentido. Então você já vê uma relação aí de simetria acontecendo, que é o que a gente vai ver depois no gráfico no domínio dessa função, né? Uma função para você chamar de par. Então, o porquê da gente chamar a função par é porque potências pares de x satisfazem isso aqui. Então, veja aqui, por exemplo, que f de x igual a x ao quadrado, ou qualquer potência par, se eu tomar, sei lá, g de x, ou g de x igual a x à sexta, por exemplo, qualquer potência par, isso aqui são funções pares. Que satisfazem essa propriedade aí, já que menos 1 elevado a um número, um expoente par, é sempre igual a 1. Então, enfim, menos x elevado a um expoente par é a mesma coisa que x elevado a um expoente par. Então, o nome par vem disso daí, por causa desses exemplos elementares. Mas a gente vai ver exemplos não tão triviais como esses, quando a gente aprender funções trigonométricas. Tem funções interessantes lá, as mais básicas, que elas satisfazem essa propriedade de serem par e ímpar, ok? Finalmente, o que é uma função ímpar? Eu não posso definir de forma tão simples como os números naturais, dizer, você diz quem são os pares, são os múltiplos de 2, e os ímpares, aqueles que não são múltiplos de 2. Aqui no caso de ímpar não é tão simples assim. Uma função não ser par não significa que ela é ímpar, é isso que eu quero dizer. Então são casos de fato particulares de funções. Então a gente diz que uma função f é ímpar se ela satisfaz uma propriedade bem parecida no caso da função par. Quando você muda o sinal da entrada, o resultado é o mesmo, ok? Então, automaticamente não é uma função injetiva, por exemplo, ligando com aquilo que a gente acabou de falar. Já uma função ímpar, quando você muda o sinal também da resposta. Então, isso aqui é menos f de x. F de menos x é menos f de x. Então, para qualquer x que você tenha no domínio. E, de novo, você vê uma relação de simetria aí no domínio, né? Se você tem um número x, o menos x também tem que estar, para você falar se a função é ímpar ou par, tanto faz. No caso aqui da ímpar, ela muda o sinal. Então, por exemplo, no caso o nome ímpar vem dos exemplos mais elementares. Uma potência ímpar, por exemplo, aqui x ao cubo. Então, essa aqui é uma função ímpar. Da mesma forma, se você tomasse qualquer outra potência ímpar, x elevado a 1, x elevado a 5, x elevado a menos 5, também seriam funções ímpares, ok? Então, é isso. Tem uma relação direta com o gráfico, que é relacionada a essa questão da simetria que eu falei do domínio dessas funções. Mas uma propriedade interessante é a seguinte, que isso aqui aparenta ser uma classe de funções bem restritas, né? A classe de funções pares e a classe de função ímpar. E, de fato, é uma classes de funções restritas. Mas é interessante que desde que você tenha a função com um domínio com essa propriedade simétrica, vamos dizer, se você tem um x ali, tem o menos x também, eu posso considerar a seguinte função. Então, é uma observação interessante. Considerar uma função aqui, por exemplo, com um domínio todos os números reais, ok? Então, mas qualquer domínio que seja simétrico, o que eu quero dizer com simétrico? É que se tem um número x no domínio, o menos x também está no domínio. Então, é essa simetria que eu quero dizer na reta dos números reais, ok? Mas, enfim, aqui eu estou considerando uma função qualquer, vamos dizer que o domínio dela seja todos os números reais. A gente pode considerar as seguintes funções. Então, considere
veja que considerando as seguintes funções, eu vou chamar de g de x, ficou pequeno aqui. Isso acontece às vezes, problemas técnicos. Então, considerando g de x como sendo f de x mais f de menos x, ok? Essa função é interessante porque eu posso considerar, né, que o domínio são todos os números reais, então se eu tá o x, o menos x também tá. Essa função é interessante, você vê que, considerando essa função, a gente tem a seguinte coisa, que g calculado em menos x vai ser f calculado em menos x mais f calculado em menos x. Só que menos x é a mesma coisa que x, já que menos 1 é 1, ok? Mas se você ver, você só está fazendo a soma aqui na ordem contrária, né? E a ordem não afeta o resultado de uma soma. Então isso aqui é a mesma coisa que g de x. Então, portanto, essa função Então, portanto, a gente tem aqui que essa função g é par. Ok? Daí eu vou considerar uma outra aqui agora. Então, a partir da função f qualquer, eu construí uma função par. Eu vou considerar essa função aqui, que eu vou chamar de h de x, como sendo, em vez de ser f de x mais f de menos x, eu vou fazer f de x menos f de menos x. Ok? Então, o que eu tenho quando eu calculo, faço algo parecido com o que eu fiz com g ali, eu calculo h em menos x. Aqui no caso eu vou ter, no caso a diferença, né? Só que é interessante que inverte. Quando eu calculo h em menos x, vai ficar f calculado em menos x menos f calculado em menos x. Só que isso aí é x, porque menos x é x, ok? Só que isso aqui é justamente o inverso. O inverso não, desculpa, o oposto do que é o h de x. H de x é f de x menos f de menos f de menos x. Já o h de menos x é f de menos x menos f de x. É o oposto desse número que aparece aqui em cima. Então, isso aqui é menos h de x. E aí, portanto, o que a gente tem é que o h é ímpar. Ok? É uma função ímpar. E uma coisa que é curiosa que acontece é o seguinte. De uma função qualquer, que tinha um domínio simétrico, eu construí duas funções, uma par e outra ímpar. E essas funções elas têm a seguinte propriedade. Quando eu faço g de x mais h de x, quem vai ser isso aqui? Isso aqui é f de x mais f de menos x, é o g, né? E o h é f de x menos f de menos x. Então, no caso aqui, o f de menos x é cancelado, né? Você fica com f de menos x aqui, f de menos x, e aqui é menos f de menos x. Então, isso aqui cancela e fica só f de x mais f de x dá duas vezes f de x. E aí é interessante porque voltou para f de certa forma, né? Ou seja, a f aqui vai ser g de x, se eu dividir tudo por 2, dividido por 2, mais h de x, dividido por 2. Isso parenta, ok, onde é que você chegou? O que isso quer dizer? Isso quer dizer algo interessante, porque eu peguei uma função qualquer f, tinha um domínio ali simétrico, no caso eu peguei o domínio todo o conjunto dos números reais, e escrevi a função f como uma soma, que é o que eu tenho aqui, de uma função par. Aí você diz, mas a função par era g, não g dividido por 2. Mas enfim, se a função é par, se você multiplica ela por um número, ela continua sendo par, ok? No caso aqui, dividindo por 2. E o h é uma função ímpar. Então, eu escrevi a f de x aqui, como sendo, se você ver aqui, era f de x mais f de menos x sobre 2, mais o h era f de x menos f de menos x sobre 2. Essa aqui é uma função par e esse segundo termo é uma função ímpar. Ok? Então é isso que
que eu tenho é interessante, ou seja, qualquer função, mesmo que essas funções, qual é a lição que a gente tira disso? É uma classe restrita de funções, as pares e as ímpares, sim, elas são, mas qualquer outra função, desde que faça sentido eu falar em f de x e f de menos x, né, domínio, mas enfim, tirando essa questão, qualquer função f eu posso escrever como a soma de uma função par mais uma função ímpar. E é um resultado, no mínimo, curioso e interessante. Ok? Mas é isso. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre essas funções pares e ímpares, quando a gente vê gráficos de funções.